Nesta aula começaremos o estudo do reino Plantae, que é o reino representado pelos vegetais, que realizam fotossíntese em ambiente terrestre, além dos vegetais aquáticos, sim. Então, ao observar a floresta, é possível notar uma grande diversidade de vegetais. Todos eles foram incluídos em um reino, que é o reino Plantae. Como características em comum, os organismos deste reino apresentam múltiplas células eucariontes e pluricelulares, além da capacidade de produzir seus próprios nutrientes, ou seja, são autotróficos, eles fazem a fotossíntese. Esses organismos servem de alimento para outros seres vivos. Mesmo com essas características em comum, eles podem ser divididos em 4 principais grupos. São as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós estudaremos as características gerais de cada um destes grupos a partir de agora. Briófitas. A palavra briófita deriva do grego brion, que significa musgo, e phyton, que significa planta. Os principais representantes deste grupo são os musgos, as hepáticas e os antóceros. As briófitas são comumente encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Então, as briófitas são plantas que crescem muito pouco, entre 2 a 3 centímetros de altura. São plantas muito pequenas que formam aqueles tapetes verdes de bosques, prados, e elas são representadas principalmente pelos musgos, hepáticas e antóceros. Então, em ambiente que vocês observam essa camada, essa cobertura verde e bastante pequena, bastante curta, bastante rente ao chão, normalmente são as briófitas, tá? Esse grupo está sendo representado fortemente pelas briófitas. Elas coexistem, com outros grupos de plantas. A estrutura dessas plantas é pequena e não ultrapassa alguns centímetros. Seu corpo é formado por células com pouca diferenciação e pode ou não ser revestido por uma cutícula fina. A presença de uma cutícula fina como forma de proteção à desidratação justifica seu ambiente mais comum ser úmido e sombreado, Então elas gostam de ambientes úmidos e com muita sombra. Elas têm uma cutícula muito fina para se proteger da perda de água, da desidratação. Então esta é a razão porque elas se escondem um pouco do sol, Elas precisam da luz para realizar a fotossíntese, todavia elas não se expõem muito. As briófitas são constituídas pelos rizóides, que são estruturas de fixação que absorvem nutrientes, pelos cauloides, que são estruturas que sustentam os filóides, onde ocorre a fotossíntese. Esses vegetais não apresentam vasos condutores, como o xilema e o floema, que estarão presentes em vegetais superiores, ou seja, elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores. Assim, o transporte de água é feito de forma lenta e intracelular, o que justifica seu pequeno porte. As briófitas apresentam plantas masculinas e femininas. Essas plantas não possuem um tubo polínico, por isso o gameta masculino depende da água para ser transportado até o gameta feminino. Após a fecundação, ocorre a formação de um indivíduo que se reproduz assexuadamente através da produção de esporos. Os esporos formam indivíduos que se reproduzem sexuadamente, formando gametas. Essa situação, onde os vegetais possuem duas fases em seu ciclo de vida, uma sexuada e outra sexuada, é a chamada de alternância de gerações. Então, as briófitas dependem ainda fortemente da água para se reproduzirem, e elas apresentam 2 fases. Uma fase que acontece na água e outra fase que acontece através de esporos, Tem uma fase assexuada e uma outra fase sexuada. Na verdade, elas dependem da água do orvalho, por exemplo,
para fazer o transporte de nutrientes, já que o transporte é feito de forma lenta e intracelular, né? O transporte de água. Por isso que elas têm um pequeno porte. Então, vocês precisam entender bem isso, né? As briófitas, os vegetais mais primitivos, elas dependem fortemente da água para fazerem a reprodução, tanto em sua fase assexuada quanto em sua fase sexuada. Os gametas precisam nadando, né? Os gametas masculinos precisam ir nadando até os gametas femininos. Pteridófitas. Os indivíduos mais conhecidos desse grupo são as samambaias, as avencas e as cavalinhas. E a maior parte desses vegetais habita o ambiente terrestre e úmido. Então são as populares samambaias, né, que estão presentes em casas, em jardins, em varandas. Em comparação com as briófitas, as pteridófitas são plantas maiores. Suas células estão organizadas em tecidos com funções definidas. Seu corpo é dividido em raiz, caule e folhas. As pteridófitas apresentam vasos condutores, isto é, a água e os nutrientes são transportados e distribuídos pelo corpo da planta através de vasos condutores. Assim, as pteridófitas são plantas vasculares. Elas já possuem vasos condutores de água e de seiva. As pteridófitas produzem na parede celular de suas células substâncias como as lininas, que dão maior sustentação e proteção à planta. Ligninas, né? Sobre as folhas existe a cutícula, uma camada composta por substâncias impermeabilizantes que tem como função diminuir a perda de água. Essa cutícula protege a planta, né, de perder água, de sofrer desidratação. Em algumas pteridófitas, como as samambaias, o caule é subterrâneo, sendo chamado de rizoma. Nas folhas são encontradas estruturas de coloração marrom chamadas soros. Essas estruturas aparecem nas folhas em determinadas épocas do ciclo de vida da planta e produzem esporos. Os esporos, ao caírem no solo, formam um novo indivíduo hermafrodita. Esse indivíduo é chamado de prótalo, possui a forma de um coração e se reproduz de forma sexuada, ou seja, com a formação de gametas. Os gametas, após a fecundação, formarão um novo indivíduo capaz de produzir esporos. Assim como as briófitas, as pteridófitas também dependem da água para a fecundação dos gametas. Então, as pteridófitas, como as briófitas, também dependem fortemente da água para fazerem a fecundação, para o seu ciclo de vida, né? E o que é interessante aqui é o surgimento do prótalo, né? Que é uma estrutura que tem o formato de um coração. Depois vocês podem pesquisar na internet, né, e se aprofundar mais no ciclo de vida de cada grupo vegetal. Mas é bem interessante essa estrutura. Além disso, as samambaias têm aqueles pontinhos marrons, né? E dentro deles ficam os esporos. Esses pontinhos são chamados de soros. Eles se desprendem facilmente, né, das folhas aciculares, né, das folhas bem finas, bem pontiagudas dessas plantas, e são levados pelo vento, né, para poder dispersar a espécie. São mecanismos de dispersão da espécie. Isso é chamado de anemofilia, né, na biologia, na botânica. Gimnospermas. As gimnospermas derivam, né, de uma palavra grega que significa literalmente sementes nuas. Gimnos, né, que em grego quer dizer nu. Daí o termo ginásio, né, porque nas Olimpíadas gregas os atletas praticavam jogos sem roupa, né, nus. Então, gimnos significa nu, esperma, semente, sementes nuas. Por que elas têm esse nome? Elas formam um antigo grupo de plantas terrestres, existindo há cerca de 350 milhões de anos, e possuem representantes de várias partes do planeta, principalmente as regiões de clima frio e temperado. São os famosos pinheiros de Natal, né? No Brasil, elas são representadas pela mata de araucárias. É uma extensão da Mata Atlântica que localiza-se no sul do Brasil, mais especificamente no Paraná. Nesse grupo de plantas são encontrados representantes de grande porte.
algumas chegando a 100 metros de altura e que vivem por muitos anos. Assim como as pteridófitas, as gimnospermas são plantas vasculares. Elas já possuem raiz, caule, folha e sementes. Ou seja, são representados pelo pinheiro do Paraná, né? Aqui vocês têm a imagem desse grupo vegetal, né, que é muito importante e caracteriza a mata de araucárias, né? São pinheiros, né, são árvores de grande porte e que produzem a pinha, né? É uma semente comestível, né, de um sabor muito agradável e que é consumida como se fosse um fruto, similar à castanha portuguesa, semente assada, né, e depois descascada para que as pessoas ingiram seu fruto, quer dizer, a semente, né? Então, aqui explica a origem, né, da palavra gimnospermas, semente nua. O surgimento dessa característica, né, o fato delas possuírem grãos de pólen, tubo polínico e semente, possibilitou a independência da água durante a reprodução, bem como a conquista do ambiente terrestre de forma definitiva. Várias das plantas desse grupo são chamadas de coníferas devido à presença de uma estrutura reprodutora em forma de cone, chamada estróbilo. Um exemplo de gimnosperma comum no Brasil é o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia. Ela está presente, né, no sul do Brasil e sua madeira é empregada na produção de móveis e suas sementes, chamadas de pinhão, são utilizados como alimento, como expliquei. A novidade evolutiva deste grupo de vegetais é que as gimnospermas não dependerão mais da água para fazerem sua reprodução, né? E surge então pela primeira vez entre os vegetais a semente e um tubo polínico, apesar de esse grupo não apresentar flores e frutos, né? Não apresentar flores e frutos como acontece entre as angiospermas. O ciclo de vida nas gimnospermas apresenta alternância de gerações, assim como nos grupos vegetais vistos anteriormente. Durante o ciclo de vida, os estróbilos possuem esporos em seu interior, né? Os esporos formam indivíduos capazes de produzir gametas. Em seguida, ocorre a polinização, que é o transporte do grão de pólen da estrutura reprodutora masculina até a feminina. Nas gimnospermas, a polinização ocorre principalmente através do vento, já que essas plantas não possuem flores, que possibilitam a atração de animais polinizadores. Ao chegar na estrutura reprodutora feminina, o grão de pólen forma o tubo polínico e libera o gameta masculino. O gameta masculino percorre o tubo polínico até encontrar o gameta feminino e fecundá-lo. Após a fecundação, ocorre a formação da semente, a qual possui embrião, material nutritivo e casca. O surgimento da semente nas gimnospermas foi importante por fornecer nutrição e proteção ao embrião, além de possibilitar o seu desenvolvimento longe da planta-mãe. Além disso, algumas espécies de animais se alimentam e o transporte das sementes, ajudando na dispersão dessas sementes. Então, nós temos aqui uma importante novidade evolutiva, o surgimento da semente e do tubo polínico. Além disso, né, esse grupo de vegetais não depende mais da água para fazer a sua reprodução. Com isso, elas irão contar com outro mecanismo adaptativo importante, que é a dispersão da semente pelo vento, né, das sementes, né, e também dos gametas, né? Então, esse transporte do pólen, né, que são gametas masculinos, é feito principalmente pelo vento, enquanto o transporte da semente será feito também por animais, né, que vão ingerir essa semente, né, vão se afastar e depois, quando eliminarem nas fezes as sementes, elas irão germinar, né, o que contribui para dispersar essas espécies para regiões distantes, né, de onde elas existem. Então, é um mecanismo evolutivo importantíssimo.
Finalmente, vamos chegar ao grupo dos vegetais superiores, que contém a maior parte, né, das espécies que representam o reino vegetal, o reino plantae, né, que é o reino dos vegetais. O grupo das angiospermas representa o mais variado e abundante grupo do reino plantae. Estão presentes em todas as regiões do globo terrestre, com exceção das regiões de clima muito frio, né, como a Antártida, claro, vivendo no solo, na água e sobre outras plantas. Diferente dos demais grupos vegetais estudados anteriormente, as angiospermas possuem flores e frutos. Então, a novidade evolutiva trazida pelas angiospermas, que significa, né, sementes que circulam em vasos, angios em grego, que significa vasos, esperma, semente, porque esses vegetais vão apresentar, né, sementes que ficam no interior de frutos, né, que são resultado da modificação de flores, vão trazer, né, esse importante mecanismo reprodutivo. A flor, na verdade, é o órgão sexual das angiospermas. Então, para vocês assim diferenciarem, né, as novidades evolutivas das angiospermas em relação às gimnospermas, vocês têm que perceber que além da semente e do tubo polínico, que também está presente entre as gimnospermas, né, além dos gametas masculinos, que são chamados de pólen, e femininos, as angiospermas vão apresentar a semente protegida, né, por uma bolsa, né? A origem da palavra angiospermas em grego, né? Angios quer dizer vaso, bolsa, né? A semente vai ficar encapsulada e protegida pelo fruto até ela se desenvolver, né? Quando o fruto amadurece, apodrece, libera a semente no solo e a semente germina. Então, esse é um importante mecanismo de evolução, uma novidade trazida por este grupo de vegetais superiores, o que explicaria em parte, né, o fato dele ser o grupo mais variado e abundante, ou seja, que existe maior quantidade na natureza, como representantes do reino plantae. E as flores, né? Nós temos aqui a beleza das flores, né, que está presente somente nesse grupo de vegetais. Quando ocorre a polinização, né, da estrutura feminina de uma flor por um gameta masculino, pólen, essa flor sofre modificações e se transforma em fruto. Vamos descrever em linhas gerais as principais características desse grupo. Elas vão possuir, né, raízes que fixam o vegetal no solo, né, além de contribuírem, né, além de serem responsáveis, na verdade, pela absorção de água e sais minerais do solo. Nas angiospermas, essas raízes são grandes, apresentam ramificações absorventes. Então, vocês já devem ter visto, né, como a raiz ela sofre várias subdivisões e se irradia no interior do solo. Temos os caules, que exercem sustentação. Elas têm caules aéreos, mas algumas podem apresentar caules subterrâneos, que acumulam nutrientes, como a batata inglesa. Então, curiosamente, né, a batata inglesa é um legume, né, é uma raiz tuberosa, na verdade, né. Então, na verdade, né, a batata inglesa é um tubérculo, diferentemente da batata doce, que é uma raiz tuberosa, né, assim como a cenoura, nabo, né. Então, é um caule que se desenvolve no interior da terra. Folhas. Realiza fotossíntese para a produção dos nutrientes necessários à planta. As folhas podem apresentar diferentes formatos. Em algumas espécies, as folhas se modificam para se adaptar ao ambiente, como nos cactos, onde as folhas se transformaram em espinhos, reduzindo a perda de água por evapotranspiração. Flores. São os órgãos reprodutivos e possuem a parte feminina, o pistilo, e uma parte masculina, o estame. Frutos. Possuem a função de proteger as sementes. Além disso, o fruto serve de alimentação para várias outras espécies de seres vivos, que ao se alimentarem das sementes, contribuem na dispersão da espécie.
O fruto é formado por pericarpo e semente. Os frutos normalmente são açucarados, né, nutritivos, exatamente para atrair, né, diferentes espécies de seres vivos, de animais, que vão, né, ingerir, né, a polpa do fruto, vão se alimentar do fruto, engolir a semente, né, eles irão engolir a semente e depois eliminar a semente pelas fezes em regiões distantes. A semente vai cair no solo, vai germinar, né, encontrando as condições adequadas para a germinação. E então são espécies que contribuem para dispersar, né, as plantas, para dispersar as espécies de plantas. O ciclo de vida das angiospermas, assim como os demais vegetais, possui alternância de gerações, ou seja, tem uma fase assexuada e outra fase sexuada. Inicialmente, o indivíduo produz esporos. Os esporos se desenvolvem e formam indivíduos sexuados, que produzirão gametas. A reprodução das angiospermas acontece nas flores, onde se encontram estruturas masculinas e femininas. No interior dos órgãos masculinos, que são chamados de anteras, ocorre a formação do grão de pólen, o qual contém em seu interior o gameta masculino. Os grãos de pólen são transportados pelo vento ou por ação de animais, como insetos e aves, até a parte feminina de uma flor, né? Após a fecundação, o embrião se desenvolve, protegido pela semente. O ovário se desenvolverá formando o fruto, que é a estrutura que protege a semente. Terminada a fecundação, começa o processo de desenvolvimento do embrião. Então aqui vamos ter, né, uma novidade importante. A flor, né, como órgão sexual das angiospermas, é uma estrutura importantíssima na reprodução sexuada desse grupo de vegetais. Existem flores completas, né, que são chamadas de hermafroditas, porque elas têm a parte feminina e masculina, que produzem gametas, mas existem mecanismos que dificultam a autofecundação, ou seja, que impedem que a parte masculina de uma flor fecunde a parte feminina da mesma flor, o que atrapalharia, né, não favoreceria a variabilidade gênica. Mas existem flores incompletas, existem flores somente com a parte masculina, né, com a estrutura masculina, que é o estame, e existem flores apenas com a estrutura feminina, que é o pistilo. Então, em linhas gerais, nós estudamos sobre os 4 principais grupos de vegetais. Espero que vocês tenham gostado, né? Vimos as principais características desses grupos, né? E até a próxima aula.